A manchete é: Bolsonaro tenta se livrar da culpa pelo desastre econômico brasileiro. Sabemos que a população vem sofrendo com aumento de preço, mas não é um problema só do Brasil, é um problema de todos os países do mundo. Se você ainda acha que a culpa é da pandemia, da guerra ou do comunismo, vem comigo, porque a gente está junto nessa. Tudo que a gente quer é pagar um preço justo pela própria comida. Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem. Às vezes falam, olha, nós rezamos pelo senhor, nós estamos sentindo o que o senhor está fazendo por nós. E isso me recompensa mais do que qualquer elogio. Tá caro, tá tudo muito caro, não dá para negar. E saiba que nesse 9 de maio veio uma notícia aí bem ruim. Vai piorar, pois é, o diesel tá aumentando, coisa aí de quase 9%. Diesel é o que o Brasil queima para transportar basicamente tudo. Então, assim, dispensável explicar que esse aumento vai se estender para o que está na nossa mesa, vai se estender para cima dos alimentos. Não tem outro jeito. Vai subir tudo e vai subir tudo de novo. Olha, de muita coisa o brasileiro já precisou desistir. Às vezes da carne, até do café, o cafezinho para dar aquela energia de manhã antes de sair de casa e lutar por uma merreca de salário. Até do cafezinho tem gente desistindo. E um café, não tem café não, mas a gente toma suco de manhã. Pó de café sem condição de comprar. O pó de café mais o açúcar. Café com leite sem condições também. Tem que ser suco, e vamos que vamos, empurrando com a barriga assim até melhorar. A realidade é essa aí, não dá para negar, porque a barriga não aceita mentira, viu? A barriga não se deixa enganar, a barriga é muito sábia. E é aí que o Bolsonaro começa a ter problemas. E temos um chefe do executivo que mente. Mentira não enche o estômago de ninguém. Negar essa inflação toda aí é inviável, dá pra gente constatar no mercado. Pois é, o que dá pra ele fazer é botar a culpa nos outros, né? E aí ele realmente tem um discurso muito consistente, porque no auge da pandemia, ele já criticava lá o que ele chama de o tal de fica em casa, a economia a gente vê depois. Fique em casa que a economia a gente vê depois. Isso é para os fracos. O vírus, eu sempre disse, era uma realidade e tínhamos que enfrentá-lo. Nada de se acovardar perante aquilo que nós não podemos fugir dele. Essa fala aí foi em setembro de 2020. Aí o tempo passa, a gente chega nesse 2022 e ele diz, eu avisei, hein? Aquele negócio de ficar em casa, de lockdown, eu avisei que ia dar ruim. Temos problemas, né? Econômicos, inflação, tá o mundo todo com esse problema. Muita colheita também de anos anteriores. Colheita de 16 lembra do fica em casa, a economia te vê depois? Estão vendo a economia. Pois é. O cara ficou em casa, apoiou, e agora quer me culpar da inflação. Aí o que acontece? Os mais incautos, eles podem mesmo cair nessa conversa. Acontece que alguns fatos, eles precisam ser considerados. Não é opinião, não. Eu não vou dar opinião, não. É fato. Olha só isso aqui. Só Brasil e Turquia têm inflação, juros e desemprego de 2 dígitos entre as grandes economias. Você está conseguindo compreender isso? Só 2 países no mundo conseguiram esse feito aí que os economistas chamam de, atenção, tríplice coroa negativa. É meio que não ter para onde correr, porque assim, desemprego muito em alta, você não tem emprego. Aí mesmo que você tenha emprego, você não consegue comprar, porque a inflação está lá nas alturas. E aí se você tiver sem dinheiro e for emprestado, danou-se, porque os juros também está muito alto. Isso aí é a tríplice coroa negativa. Agora para pensar, por que Brasil e Turquia? Será que só esses 2 países no mundo fizeram lockdown, adotaram a política do fica em casa seriamente? Vamos combinar que assim, não dá para aceitar esse argumento. E aqui a gente tem que voltar no tempo, porque o preço da comida já estava subindo, olha aí, desde muito antes. Em 2019 a carne estava subindo, tá vendo? 31%. Por quê? O Bolsonaro de 2019 te explica. O pessoal está reclamando do preço da carne, com razão, subiu, tá? A nossa andança pelo mundo, tá? O mundo começou a comprar mais da gente. Está faltando, começa a vender mais, tem menos para botar na prateleira. Infelizmente isso acontece. Mas conversei hoje com a ministra Tereza Cristina, ela acha que daqui a 3, 4 meses volta à normalidade. Por quê? O produtor, o pecuarista,
está buscando meios de aumentar a sua produtividade para atender a demanda externa e interna. Eu não posso agora querer tabelar o preço da carne, congelar. Não posso fazer isso aí, não vou fazer. A nossa política é de mercado aberto. Sentiu aí, né? Que a postura dele é sempre essa. A culpa nunca é do governo federal. E pior do que isso, né? A solução nunca depende do governo federal. Aí assim, governo pra quê? Presidente pra quê? Olha, a sorte do Bolsonaro é que ele tem cada vez mais desculpas esfarrapadas para dar. Já tinha pandemia, agora tem a guerra. Temos um problema ainda sério no tocante à economia após a pandemia, que se associa a isso uma guerra fora do Brasil. Sabemos que a população vem sofrendo com aumento de preço, mas não é um problema só do Brasil, é um problema de todos os países do mundo. É verdade que o mundo todo está lutando, mas tenta lembrar do que você acabou de saber aí, só Brasil e Turquia com a tal da tríplice coroa negativa, juro, inflação e desemprego nas alturas. Brasil do Bolsonaro, Turquia do Erdogan, que talvez você já tenha esquecido, mas aí vai uma curiosidade. Olha aí, ó, na cúpula do G20, ele era o único líder mundial que aceitava aparecer trocando ideia com o Bolsonaro. Justamente ele, Erdogan da Turquia. Os dois, o Bolsonaro e Erdogan, eles têm muito em comum. Eles fazem as coisas de um jeito muito parecido. E o resultado tá aí. O mundo todo é o mesmo. O mundo todo vive o mesmo cenário, vive a mesma pandemia. Só que aí tem dois países se saindo pior, Brasil e Turquia. Por quê? Qual é a responsabilidade real do governo Bolsonaro em relação a essa inflação que nós estamos falando hoje, a inflação de abril, o mês de abril fechando aí, com esse índice alto em 28 anos? Qual é a responsabilidade? Poderia ter feito alguma coisa para evitar? Não. É uma situação mundial? É uma situação da pandemia? Não poderia ter feito mais? Me veio aqui à cabeça, né? Eu nunca usei essa alegoria, essa metáfora, né? Mas na minha família a gente sempre gostou de mar, eu gostava de pegar onda e gostou de velejar também. E você já viu uma competição de barcos à vela, né? O vento é igual para todo mundo, né? E tem alguns que chegam na frente e alguns que chegam atrás. Então você pode chegar, poxa, hoje o tempo da regata foi muito curto, ou foi muito longo, porque o vento estava a favor ou o vento não estava ajudando. Mas mesmo assim, tem as pessoas que se saem melhor com aquele vento e as pessoas que se saem pior com aquele vento. Então o vento, né, que está soprando na economia global é um vento desfavorável. É um vento, sim, né, de aumento de preços, de inflação de combustíveis, de inflação das commodities. A gente tem uma soma de dois eventos que são eventos absolutamente surpreendentes, né? A pandemia, depois a guerra, você não pode contar com isso para formular política econômica e etc. Mas esse vento soprando para todo mundo tem alguns barcos sabendo navegar melhor nesses mares e alguns barcos sabendo navegar pior nesses mares. E aí vou fazer mais uma adição à metáfora, Thales, se você me permite. Tem alguns barcos que têm mais instrumentos que outros, que têm mais possibilidades que outros, que tem país que não produz petróleo, que não produz alimento, que não tem um mercado consumidor grande, que não tem uma possibilidade de produzir coisas dentro de casa, que tem uma dependência muito grande dos outros. E tem países que deveriam poder amortecer choques como esse, porque são grandes produtores de combustíveis, de alimentos, que tem uma indústria que pode ser voltada para dentro em momentos que são momentos difíceis, de choques e etc. E eu diria que o Brasil é um dos barcos com mais possibilidades e mais instrumentos, somos um dos maiores produtores, tanto de alimentos e um dos maiores de petróleo, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, e um dos que estão com os piores números do mundo. Isso aí foi o Eduardo Moreira, economista, explicando pra gente o que está rolando com uma analogia muito simples, com uma comparação muito fácil de entender. E você deve ter percebido, o mar é o mesmo para todo mundo. O Brasil conta com uma embarcação muito boa, bem equipada, e ainda assim está naufragando. Só resta culpar o capitão. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.